A planta nasce no solo da natureza e enraiza na pureza dessa terra e vai brotando, produzindo fruto, se mistura. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Mais um vídeo top pra vocês, beleza? E como sempre, meu parceiro velho aqui, Fábio Almeida, daquele jeito. Hoje nós temos um convidado especial, promotor de justiça, Dr. José Arteiro Soares Goiano, beleza galera? E antes de iniciarmos, vamos logo falar aqui dos nossos patrocinadores, colaboradores, beleza? Primeiramente, Pizzaria Caratiús, né galera? Essa pizza deliciosa, excepcional, que tá sempre aqui fazendo parte do nosso podcast, beleza? Vamos falar também do Galeto Mania, né galera? Aquele galetozinho, aquela quentinha no pico de meio-dia, meu amigo, que você pede ali, é top demais, beleza galera? Então não deixe de pedir a sua quentinha, tá? Então vamos falar também de Barbearia Mundial. Barbearia Mundial tá aqui, excepcional, tratando aqui da gente. Esse final de semana, meu amigo Leo Taguiar, tô indo pra aí que tá horrível, cara, a barba tá podre, mas é isso aí mesmo, mas vai dar certo esse final de semana, Barbearia Mundial. Vamos falar também de Wagner Veículos. Ei, se você quer comprar um carro top, de qualidade, lá é preço e qualidade. Wagner Veículos, você pode me procurar, papai, que eu vou estar por lá, beleza? Então é na Wagner Veículos. Vamos falar também Nobre lá, tá? Home Center. Se você quer construir sua casa, se você tem um terreno top, quer realizar seu sonho de ter a casa própria, quer construir, os preços excepcionais na Nobre lá Engenharia, tá? É só procurar os homens, Nobre lá Home Center, beleza? Vamos falar também de Kratel e Cell. Ei, Kratel e Cell é excepcional. A Kratel e Cell, ela tem lá celulares de todo tipo, tá? Eles também tem capinha, celular para celular, tem acessórios de todas as formas e consertos também de celulares. Então o Kratel e Cell é excepcional. Finalizando com o Preparatório Pai d'Égua. Preparatório Pai d'Égua, preparando os alunos aí para concurso público, tá? 30 aprovados aí na Polícia Militar do Ceará, e agora tem uma turma para a Guarda Municipal de Sobral. Então procura o Preparatório Pai d'Égua, que a aprovação é certa, meu filho? E vamos falar aí do Tererex, que é do Tereré, né? Erva mate aí, é daquele jeito, galera. Se você... Olha aí, ó, copozinho personalizado de inox, inclusive, tá? Que existe aí a bombinha de ferro de inox. Você entra em contato com esses detalhes aí, o homem vai te passar tudo, vários benefícios, principalmente pra galera que estuda, tá? Essa galera que passa noites acordada, é excepcional, é revigorante, acelera o metabolismo, ajuda até no emagrecimento. Então, é isso aí, galera. Vamos lá, meu amigo Fábio. E o Maximize Digital, tá? Que você quer ter sua empresa e quer esticar a baladeira nas divulgações, é Maximize Digital. Estamos aqui, nosso amigo Silas, ele é que tá por dentro disso aí, o nosso editor fera. Então, bora pra cima, meu filho. Vai lá, meu amigo Fábio. Boa noite, galera, a todos. É um prazer estar aqui novamente, beleza? Eu acho engraçado esse homem, parece um radialista, ó, anunciando. E aí eu queria até falar do tereré, macho, que eu tô estudando à tarde, né? De manhã e tarde que eu estudo. Manhã e tarde, todo dia, né? Todo aí dia. eu tomo esse bicho e ele realmente acorda a gente. Entendeu? Ele tem uns potes de guaraná, essas coisas, né? Revigorante aí, bacana. Beleza? Aí nós estamos aqui, galera, com o doutor, né, José Arteiro. Beleza? É o promotor de justiça aqui da cidade de Crateús. É um prazer imenso, né, estar aqui com esse ilustre representante aí do Ministério Público, né, local, mas acima de tudo não como representante do Ministério Público aqui, mas como o crateuense nato, né, que a gente o convidou por conta disso, né, por ser crateuense, por vestir a camisa, por ter uma história aqui na cidade de Crateús de luta, né, de trabalho, principalmente trabalho prestado. Ele vai falar, né, para vocês a origem e tudo, mas assim, só antecipando que é um prazer imenso para nós na cidade ter uma pessoa como o senhor que nos representa, né? Então a gente tem realmente, é um prazer imenso, imenso, de verdade, estar aqui na sua presença. Pelo conhecimento que você tem, pela pessoa que você é, pela integridade, uma pessoa de igreja, de família, honesta, justa e um milhão de adjetivos que eu poderia dizer, né? Então, humildemente, o Podmar abre as portas aqui para a grandiosidade que é a sua pessoa, doutor. E aí, seja bem-vindo, boa noite, e aí é um prazer estar aqui. E agradecemos a sua disponibilidade, né, de estar aqui. É verdade. Boa noite ao Elson Lima, ao professor Fábio Almeida e a toda a equipe da Podmar. Nós ficamos assim lisonjeados até com o convite. Fiquei surpreso, né? Surpreso até da estrutura, da beleza. Eu
eu acredito que isso aqui vai crescer bastante. Se Deus quiser. Bom, Cada obrigado. dia maior número de seguidores, e nós é que nos sentimos honrados. Nós, sinceramente, a gente ficou feliz quando soube do interesse de vocês, e a gente quer então contribuir da melhor forma agora e em outras oportunidades também. Pronto. Obrigado, doutor, pelo elogio, né? A gente tenta fazer aqui um ambientezinho aconchegante para a gente bater um papo, né? E o nosso intuito maior é justamente agregar valor para as pessoas que assistem, né? Inicialmente, nosso intuito é atingir as pessoas aqui de Crateús, né, da região, mas acima de tudo levar conteúdo, levar conhecimento. Por isso que a gente chama pessoas, né, estamos trazendo pessoas do tipo, do naipe do senhor, que é para acrescentar isso em termos de conhecimento, né, em termos de qualidade para a vida das conteúdo pessoas. para mostrar, né? Isso, exatamente. Mas aí vocês estão sendo generosos demais no elogio. Não, pior que não. Não, nós somos apenas um trabalhador, um servidor público, né? E está tentando fazer a sua parte. Pronto. Aí, doutor, inicialmente a gente sempre, né, faz esse questionamento que a gente gostaria de saber a origem do senhor, né? Eu já falei, né, que o senhor é crateuense nato, mas de onde? Daqui, do interior? Quem é sua família em Crateús, né? Gostaria que o senhor nos... Veja só, fazendo essa ressalva de que talvez os seguidores de vocês, os internautas, aqueles que vão ver o conteúdo, eles não se interessam muito por isso, né? A gente romantiza, dramatiza, mas não é muito bem o que as pessoas querem ouvir. Mas nós vamos contar a nossa história. Eu acho que você, Elson, você tem a sua história para contar. Sim, o professor Fábio também tem. Todas as pessoas têm a sua história para contar. E a minha começou lá na Sombra. Sombra é uma localidadezinha aqui do município de Crateús, lá do distrito de Santo Antônio dos Azevedos. Eu nasci lá de uma família mas muito pobre, abaixo da linha da pobreza, aquela agricultura rústica, da foice, do machado, da enxada, do meu pai que tinha aquelas vaquinhas e a minha mãe apenas de prendas do lar, aquela casa bem rústica, de barro, de taipa, e aquela vida da roça. Da roça, da lida, de começar a trabalhar com 6 anos de idade. Nessa época a gente não tinha noção do PET, né? Que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ali era chamada Educação Infantil, né? Pois é. Mas a gente começava a trabalhar com 6 anos. Há ainda pessoas que sabem disso e que vivenciaram comigo essa situação da seca, né? Nós estamos aqui numa região semiárida e a gente foi castigado por uma seca quando eu tinha 6 anos de idade. E aí meu pai me levava para o outro lado do rio, onde havia umas árvores verdes, que era o muquém. O muquém ele permanecia verde e servia de ração para o gado, para as vacas, né? E meu pai me levava, eu com 6 anos de idade, mas eu já ficava embaixo da árvore, ele subia, cortava com a foice e eu ia juntando aqueles galhos. E o meu pai depois amarrava com uma corda feita de couro de boi e quando ele amarrava aquele feixe, ele colocava na minha cabeça e eu saía lá trambecando, como a gente fala aqui, né? Trambecando. Caio do Caio. Um pé dentro, outro pé fora e atravessava o rio, aquela areia do rio seco e conseguia levar até dentro do curral das vacas, despejava lá para servir de ração, né? Então a gente começou a trabalhar com 6 anos de idade. Se pudesse a Previdência Social fosse contar isso, né? Quantos irmãos o senhor tinha, irmãos? Eram
éramos 7 irmãos e eu sou o terceiro, né? Mas o meu irmão mais velho já tinha suas tarefas mais qualificadas e as minhas era essa de Era mais amarração. sugado. Então o senhor trabalhou na roça mesmo, né? Então, nesse tempo, Aham. nesse tempo a gente não estudava, não tinha escola ainda, não é? Quer dizer, normalmente a gente conseguia lá, alguém da região conseguia um professor, viu, professor Fábio? Conseguia um professor para ir numa determinada casa e lá reunia as crianças da região e tentava alfabetizar. Alfabetizar naquele método bem Tradicional. assim, bem anacrônico de cobrir as letras. Ah, entendi. Aham. Ele fazia lá a letra e pedia para você cobrir. Fazia um pontilhadozinho, né? Você faria na circunferência. Só contornando. Ia só contornando, isso mesmo. Contornando e aí você ia aprendendo o que era o A, o B, o C, não é? A cartilhazinha de ABC. E na verdade, a rigor, é preciso que se diga que a expectativa do pai e da mãe era apenas que a gente aprendesse a ler uma carta, escrever outra e fazer algumas contas de somar, de diminuir, que a subtração era diminuir, né? E era isso. Né? E isso já era de bom tamanho, né? Se a gente conseguisse atingir isso, já estaria de bom tamanho, isso mesmo, né? E é por isso que tem tanto analfabeto funcional hoje. Mas a gente foi mais longe. Mas fomos mais longe porque aí agora é a história do primeiro governo do Vigílio Távora. Vigílio Távora criou o PLAMEG, que era o Plano de Metas Governamentais do primeiro governo. E ele criou muitas escolas na zona rural. A minha escola era a Escola Isolada Rural de Santo Antônio. Olha aí, Santo Antônio. Isolada e rural, não é? E aí essa escola foi assim uma espécie de redenção para mim, né? Porque uma figura que eu tenho que destacar, tenho que vocês memorizem esse nome, é a Edneide Nogueira Salles, a professora Edneide. A dona Edneide ainda é viva. Ainda é viva e foi sua primeira professora? Minha primeira professora nessa escola isolada rural. E a dona Edneide me levou até a 5ª série, até o equivalente à 5ª série, né? Era o 5º ano primário na época. E nós tínhamos no 5º ano primário um livro, um compêndio chamado Admissão ao Ginásio. Admissão ao Ginásio. E eu me dediquei muito a esse livro, a esse compêndio, e tanto é que consegui, o único da turma que conseguiu passar no curso de admissão ao ginásio. Era um vestibulinho, Era uma provinha. Para poder ingressar no ginásio Regina Paz. Né? Doutor, isso era ginásio. Você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Eu comecei. Eu tinha 11 anos então. 11 anos, já começou a estudar com 11 anos. Que hoje a pessoa começar a 11 anos, tá super atrasada. Já tá atrasada. Se for começar com 11 anos hoje, tá doido. Olha, pra ver que. Olha aí, isso aí mexe com muitas tendências, né? Pedagógicas. É verdade. Não, mas aliás, vocês estão abrindo espaço para me contar minha vida. Eu vou dizer que eu fui temporão em tudo. Tudo na minha vida eu fui temporão, no sentido de ser atrasado, retardado. Retardado, porque devido às circunstâncias da vida, a gente não tinha muitas oportunidades e as oportunidades iam surgindo depois. E, então, quando me foi dada a oportunidade de vir estudar na cidade, que era em Crateús,
foi também uma grande seca, demorou muito a chover nesse ano que eu viria para cá, até tem um lance engraçado que o dia 2 de fevereiro é o dia de Nossa Senhora das Candeias. Não é? Para nós havia uma superstição que na manhã do dia 2 de fevereiro, da Nossa Senhora das Candeias, não pode chover. Não pode chover, porque será um sinal muito ruim. De inverno ruim. Já é diferente do dia de São José, né? Que tem que haverá seca se chover nesse dia. Era crendice popular. E no ano em que eu viria estudar na cidade, aconteceu que choveu no dia 2 de fevereiro pela manhã. E a minha mãe ficou tão irritada com aquela, como já considerando como definitivo, que iria ser uma outra seca, iria inviabilizar, não poderia vir. Como é que meu pai e minha mãe, agricultores de subsistência, lá da enxada da foice, iriam me sustentar na cidade estudando com a seca, né? E então minha mãe ficou muito irritada, aí ela chegou para mim e disse: olha, tá vendo aí? A sua primeira série ginasial vai ser uma pigoita na estrada. Vocês sabem o que é pigoita na estrada? Ir para frente de serviço, na seca. Na frente de serviço, construir estrada, em que você faz uma tarefa, uma meta para ser atingida durante o dia, que é a pigoita, né? A pigoita. Então o feitor, o chefe da turma, estabelece uma vala de chão para você cavar durante o dia e retirar toda a terra. E minha mãe profetizou que naquele ano, ao invés de eu vir estudar, que eu vim para a minha primeira série ginasial, o que vai acontecer é que você vai pegar uma pigoita na estrada, né? Porque tinha chovido no dia 2 de fevereiro, né? Levou muito a sério. Nossa Senhora das Candeias, né? Mas não é que mudou tudo. Foi o contrário. Foi ao contrário, foi um excelente inverno. Embora só tenha chovido no dia 17 de março, a primeira chuva, dia 17 de março. Então, de 2 de fevereiro. Então, de 2 de fevereiro a 17 de março, ela ficou afirmando que era seca. Pois é. Mas aí, o fato é que eu terminei vindo porque eu tinha passado na seleção. Para cursar a primeira série ginasial no Regina Passes, que é esse colégio que está aí, né? E nesse colégio eu fiquei 8 anos, né? Eu fiz o que é equivalente hoje ao primeiro ao ensino fundamental e o ensino médio também. Ensino médio. E aí naquele tempo a gente fez um curso profissionalizante de auxiliar de escritório. Que era datilografia, né? Naquela maquininha, né? Exatamente. E aí não é que foi esse o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego foi auxiliar de escritório na Codágaro, na Companhia Cearense de Desenvolvimento Agropecuário, na Patrulha Mecanizada. O nome do meu chefe era César Tomé da Frota. O nome do meu chefe. Você lembra quantos anos eu tinha? Tem uma memória boa dessa, né? Você lembra quantos anos eu tinha? Ao completar 18 anos, eu completo 18 anos no dia 12 de março, dia 19 de abril eu já estava empregado. Consegui uma vaga que tinha lá para auxiliar de escritório num concurso. Foi seleção? Foi feito um concurso público de provas, né? De provas, e aí só tinha uma vaga, mas eu devo homenagear. Desde o fundamental e médio, o senhor já era dedicado aos estudos? Sim. Ao vir para Crateús, né? E assim, com todo o sacrifício que eu via do meu pai e da minha mãe, então eu assumi o compromisso que eu iria me destacar, assim como eu tinha conseguido lá na escola isolada rural, não é? E aí a minha vocação era essa, né? De estudar, e eu estudava com muito zelo, com muita dedicação, e aí surgiu essa oportunidade desse concurso, e aí eu devo homenagear uma pessoa chamada José Wilson Soares Camelo, que já é falecido.
O Zé Wilson Soares Camelo, ele era campeão de concurso. Né? Você é preparador de concurseiros, né? Isso. E aí o Zé Wilson Soares Camelo era campeão de concurso. Ele já tinha passado no concurso do BEC, do Banco do Estado de Ceará, na época. E aí ele, mesmo assim, foi concorrer comigo. E conseguiu, ele ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo. Olha aí. E aí o Zé Wilson generosamente cedeu a vaga para mim. Então foi o meu primeiro emprego. Mas antes disso, eu devo dizer aqui, sem romantizar, sem dramatizar, mas que eu passei fome. Eu passei fome de verdade com a minha avó. A minha avó paterna, Dona Maria de Lourdes, veio cuidar de mim e nós conseguimos apenas um casebre lá na rua Agamenon Machado, né? E lá no final, lá naquela próxima passagem do Sozinho, a gente conseguiu um casebrezinho, mas que não tinha luz, não tinha nenhuma ligação de energia, não tinha fogão, era trempe de lenha, com a lenha. Um fogareirozinho. Um fogareirozinho, não tinha banheiro, o banheiro era lá no final do muro. Adão e Eva, né? E não tinha água. A água eu ia buscar no chafariz. Havia um chafariz na própria Agamenon Machado, ali onde é o supermercado hoje do Adonias Torres. E a gente ia buscar água lá no chafariz. E aí, nessa vida aí, dependendo do que viesse lá do interior da roça, da sombra. Da sombra, eu digo que é uma sombra que tinha muita luz, né? Graças a Deus. E aí teve uma época em que o rio, 1974, havia uma cheia muito grande. O rio estava naquela enchente em que invadia todas as vasas e aí meu pai não podia trazer nada de mantimento para nós. Então teve um dia que eu cheguei da aula do Regina Paz e vi a minha avó muito aflita. A minha avó foi lá, mexeu nas latinhas que ela tinha lá no canto, derramou um pouquinho de açúcar que ela tinha no café dela, derramou um pouquinho de farinha que restou, pôs numa baciazinha de plástico azul, eu lembro demais da bacia, e ela mexeu assim, aí me entregou, era finalzinho de tarde, e aí ela me entregou, e aí foi pro canto da casa chorar, e ela chorava convulsivamente porque não sabia o que iria me dar para comer no dia seguinte. Nós não tínhamos nem nada, absolutamente nada. Aquilo ali foi tudo que restava. E aí então nesse dia a gente passou fome. Passou fome, mas aí a providência divina, né? Havia um tio meu, irmão do meu pai, que havia conseguido uma tarefa, ainda que temporária, apenas um bico. Ele tinha conseguido um trabalho na linha férrea, para remover, né, os dormentes, para repor dormentes, para reparar a linha férrea, né? E a REFES, à época, a Rede Ferroviária Federal S.A., ou a RVC, Rede de Viação Cearense, ela pagava não em pecúnia, em dinheiro, mas pagava em gêneros alimentícios. As cestas básicas, chamadas. Essa era. E o fato é que quando a gente estava nessa situação, sem nada, sem nenhum mantimento, meu tio chegou com esse fornecimento que ele tinha recebido lá do trabalho dele, da RVC, da reposição dos dormentes e dos trilhos, não é? E aí salvou a lavoura. Mas eu tenho essa passagem de que a gente passou fome, de que a gente vivia uma vida que nem mesmo os favelados de hoje em dia não passam mais, né?
E a gente atravessou essa dificuldade. Mais uma vez, ressalvando, nós não estamos querendo dramatizar, nem com certeza. Romantizar, nem dizer que somos heróis. Não, cada um também passou por suas dificuldades, ou ainda vai passar, né? A vida é assim. A vida é assim. Mas o fato é que a luz do fim do túnel que todos nós alcançamos. Isso eu tenho uma confiança muito grande que todos nós iremos alcançar, se a gente for persistente, se a gente não esmorecer, a gente alcança a luz no fim do túnel e consegue vencer. Show. E aí a minha luz no fim do túnel foi esse emprego da Codágua, né, que eu passei a ganhar um salário mínimo. Né? Olha aí. Um salário mínimo. E para quem não tinha nada, não é? Era muito. Doutor, mas nesta época aí mesmo, com essas dificuldades, você já é estudioso, o senhor mentalizava alguma coisa em relação ao estudo? Ou simplesmente a preocupação era só mesmo que comer e sobreviver? Sanar o imediato, né? A rigor, eu não tinha essas pretensões, e a rigor era isso mesmo, de sobreviver. Sobreviver, tendo em vista que a vida lá do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos estava bem difícil, não é? E a gente queria sobreviver e, quem sabe, poder ajudá-los. Mas a minha mãe, ela fez uma premonição. A dona Maria Soares da Silva, a dona Cotinha, como era conhecida, ela fez uma premonição. E essa mulher, juntamente com a dona Edneide, que foi a minha professorinha, não é? Essas duas mulheres foram muito importantes na minha vida. Agora, tenho que falar que a Silvia também né? A minha esposa. A minha esposa também é a terceira mulher mais importante na minha vida. E a minha mãe, ela foi importante porque o meu pai, ele era um homem honesto, muito trabalhador, um verdadeiro Hércules, forte, mouro, capaz de fazer toda a lavra de 400 arrobas de algodão, naquele tempo era o algodão, sozinho, né? Sozinho naquele terreno pedregulho lá, mas ele era muito, muito capaz de trabalhar de sol a sol, como a gente falava, né? Mas ele achava que aquilo era a nossa sorte, que só estava determinado para nós aquilo ali, que ele vivenciou e nós iríamos também vivenciar a mesma realidade que ele. Repassando, né? Já a minha mãe não, a minha mãe tinha uma visão mais de um alcance maior. Ela pensava em que nós deveríamos ter uma vida diferente. Diferente da deles, para tentar melhorar a qualidade de vida. E aí ela fez a premonição quando eu estava estudando no Regina Passos já, e fui passar umas férias lá, e a gente ia buscar água no rio, nas cacimbas, nas cacimbas lá, e eu vinha trazendo a minha cabaça aqui no ombro, ela com uma cabaça na cabeça equilibrando, cheia d'água para poder, né, a gente encher os potes, né? E aí a gente ia subindo uma ribanceira do rio lá, e eu lembro que a minha mãe falou assim: meu filho, eu sei que você está estudando e a gente não vai ter condição de lhe formar. Formar era uma faculdade, né? Ela disse: a gente não vai ter condição de lhe formar, mas estude, continue estudando. Quem sabe você não passa no concurso do Banco do Brasil? Que então, na época era muita coisa, né? Na época remunerava muito bem, não é? E foi uma premonição porque realmente após a Codagro, após o Banco Mercantil do Ceará, que foi um banco particular que fez uma seleção muito séria aqui também. O Valmir Rosa Torres é um senhor que tem raízes em Crateús e ele era o diretor desse banco. O Valmir Rosa Torres
é tio do Egbert Torres Martins. Aham. E o seu Valmir então resolveu, já que era na terra dele, fazer uma seleção, apesar de ser um banco particular, mas ele resolveu fazer uma seleção séria. E não Uma é que prova o também. menino José Arteiro resolveu concorrer também, que o banco iria pagar um pouquinho melhor. Aham. Sim. E aí o menino José Arteiro conseguiu tirar o primeiro lugar nesse concurso. Olha aí, show de bola. E a minha mãe ficou ouvindo no rádio, na rádio educadora da época, né? Ficou ouvindo lá o resultado. A convocação, né? O resultado do concurso. Era o resultado, né? né? E ela não acreditava que era possível, né? Então foi uma grande alegria que eu dei para ela. Outro concurso que a Rádio Educadora fez num dia do aniversário da emissora, que era no mesmo dia do Dia do Soldado, 25 de agosto, e a rádio fez um concurso de redação. O professor de português, o professor Fábio Almeida, é professor de português. E então a redação era sobre o Brigadeiro Luiz, o Duque de Caxias, né? Brigadeiro Luiz Alves de Lima, né? E aí nós fizemos essa redação. E a minha mãe também ficou ouvindo no rádio, sabia que eu tinha feito a redação, mas ela não acreditava. Aí o Rodrigues Vale, né? Você, na introdução desse conteúdo de agora, você parecia muito um radialista já veterano, não é? Um bom radialista, animador até, não é? E aí, lembrando o Rodrigues Vale, e o Rodrigues Vale começou a ler o resultado desse concurso de redação. E aí ele divulgou o terceiro lugar. A minha mãe achou que eu poderia tirar até o terceiro lugar. E aí ele divulgava o nome do terceiro lugar, e depois o segundo lugar, e a minha... Já desacreditou, né? Meu filho não vai conseguir não. Aí, primeiro lugar, aí, José Arteiro Soares Goiano, José Arteiro. Eita, alegria. Aí a alegria, não é? Aí eu já trabalhava na Codagro, aí consegui comprar o meu primeiro transporte. Juntei o prêmio da redação com o salário da Codagro e comprei uma bicicleta. Né? Olha aí. Você queria dizer um Chevette, Uma bicicleta. Foi. Então aí veio esse concurso do Banco Mercantil e eu precisei da bicicleta. Porque eu estudava tanto que mesmo no dia da prova eu fiquei estudando. Estudando tanto que perdi a hora. Aí quando eu percebi, eu saí disparado dessa bicicleta. A prova ia acontecer lá na Escola Técnica Comércio Padre Juvencio. E eu cheguei lá na escola, tinham fechado o portão. Aí o futuro gerente, o senhor Francisco Pessoa Nogueira, ele me viu assim, aquele jeito de pavor, porque eu tinha perdido a oportunidade. Aí ele abre o portão para o menino, né? E me deu essa oportunidade e eu mostrei porque... E foi lá e passou. Passei. E aí trabalhei 1 ano e pouco nesse Banco Mercantil do Ceará. Depois veio o concurso Banco Nordeste, eu passei também. Mas quando eu já ficou especialista em concurso. Quando eu ia assumir o BNB, Banco Nordeste, aí veio o concurso do Banco do Brasil, a gente conseguiu a aprovação e antes que o Banco Nordeste me convocasse, o Banco do Brasil nos convocou para trabalhar aqui, na agência daqui, né? E aí a gente não teve dúvida. Aí passamos uns longos 8 anos no Banco do Brasil e muita gente que pode estar assistindo aqui vocês, muita gente lembra do funcionário do Banco do Brasil, do José Arteiro Soares Goiano, né? Porque tinha o José Arteiro Alves dos Santos também. Tinha outro José Arteiro. Outro José Arteiro, era. E tinha outro, José Arteiro Soares Rodrigues, 3. Olha aí, rapaz. E o senhor passou 8 anos lá, no Banco do Brasil. Banco do Brasil eu ingressei em 1979. 79. 1979.
né? E aí eu ainda fiquei no Banco do Brasil durante 16 anos e 8 meses. Ah, foi muito tempo. 16 anos e 8 meses, porque 8 anos aqui, depois eu consegui a transferência para Fortaleza. E aí eu devo dar um testemunho aqui de gratidão, de muita gratidão ao Banco do Brasil, porque atendendo a premonição de minha mãe, que disse que eu iria passar, diferente. O Banco do Brasil também me propiciou, me deu a oportunidade de estudar. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu trabalhava num centro de processamento de dados, de frente ao Castelão, e que a gente poderia trabalhar de madrugada até. Trabalhava à noite. E durante o dia eu fazia faculdade. Também foi assim, um golpe de sorte quando eu consegui a transferência, me inscrevi no vestibular da Universidade Federal do Ceará. E esse vestibular para direito, né? E resolvi me inscrever, já estimulado por a minha atual esposa, a Silvia. Ah, então o senhor já era casado? Não, eu era namorado. Mas depois você conheceu ela aqui ou foi lá? Quando você foi para Fortaleza, você conheceu ela lá ou foi aqui em Crateús? Eu conheci a minha esposa, que é muito conhecida também, a Silvia Menezes, oftalmologista, médica oftalmologista. Eu a conheci em Barra Balha. Barra Balha, pois é. Mas éramos daqui, não nos conhecíamos aqui, enquanto morando na mesma cidade, e fomos nos conhecer lá em Barra Balha, coisa do destino, não é? É do destino. E aí ela já estudava em Fortaleza e ela terminou me atraindo para fazer a transferência e também fez a minha inscrição no vestibular, nesse vestibular da UFC, que na minha pretensão eu iria fazer apenas uma experiência para ver como é que é essa história de vestibular, até porque depois que eu ingressei no Banco do Brasil eu fiquei 10 anos sem estudar. Só no banco. 10 anos só trabalhando sem estudar. Sim. E aí então eu estava enferrujado, como a gente fala na gíria, e achei que eu não tinha condição de passar no vestibular mesmo. E a gente resolveu fazer essa experiência e deu certo. Deu certo, eu consegui passar e já ingressei na Faculdade de Direito da Praça da Bandeira, da Universidade Federal do Ceará. E comecei a fazer o curso de Ciências Jurídicas e Direito. Né? Doutor, mas na época a intenção nem era essa, né? Fazer faculdade, né? Era só ficar no banco mesmo, né? É verdade. Durante esses 10 anos, o Elson e Fábio, a gente se acomodou. Né? Naquele tempo o banco remunerava bem e todos os outros colegas também tinham o Banco do Brasil como um projeto de vida, para a vida toda, não é? E são muitos os meus colegas contemporâneos que estão por aí, e outros que saíram em plano de demissão voluntário, não é? E aí a gente tinha mesmo essa perspectiva de projeto de vida, né? E as coisas foram acontecendo e aí quando eu terminei a faculdade de Direito eu consegui ingressar na carreira jurídica do banco, eu passei a ser advogado do banco. Já foi outra oportunidade que o banco lhe deu. Exatamente, né? Naquele tempo o serviço jurídico não era terceirizado, o serviço jurídico era de carreira, de funcionário de carreira. E nós ingressamos, o meu chefe do setor jurídico era o Dr. Raimundo Rebouças de Lima. Nosso professor. Era uma regra, era na época decorar o nome completo. Não, o bancário sabe o nome de todos os clientes, até o CPF. Até o CPF. Aprendeu no banco. No banco. E aí o fato é que no serviço jurídico do banco eu terminei vindo para o núcleo jurídico de Sobral. Havia um núcleo jurídico que atendia toda essa região dos advogados do banco de Sobral. E lá em Sobral eu também consegui passar no concurso da universidade, a Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA. Aí nós somos colegas. Professor? Eu também sou professor. Aí fui professor durante algum tempo da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E aí então veio o Ministério Público, né? O concurso
concurso para promotor de justiça. Aí como foi? Quando foi que aconteceu do Ministério Público? Veja só, o concurso do Ministério Público para promotor de justiça, para juiz de direito, para procurador da República, são essas carreiras jurídicas de Estado. Eles chamam carreira de jurídica de Estado porque você personifica o Estado, né? O Ministério Público personifica o Estado em diversas situações da exclusividade de promover a ação penal, sim. E diversas outras atribuições institucionais que estão personificando o Estado. O Estado é um ser abstrato e que precisa de pessoas para personificá-lo, não é? E essas carreiras nós chamamos de carreira de Estado. Então, a complexidade desses concursos, você que professor de concurseiro, né? E essas carreiras de Estado, elas têm um nível de complexidade equiparado, né? E então a gente fez essa escolha, a escolha pelo Ministério Público. E aí a gente começou a se preparar. Lá em Sobral eu tive a oportunidade de pedir a promotores que passaram a ser meus colegas posteriormente, o Francisco Hinaldo Souza Janja, a doutora Rosina Frota Aragão e outros que me deram a oportunidade. Rosina Frota Aragão. Qual é o CPF dela, doutor? Rosina Frota Aragão. Tô brincando. Pois é. Esses eram promotores do Tribunal de Júri e eles me deram a oportunidade de ser assistente de acusação, de treinar, mesmo eu estava me preparando para o concurso, e o concurso tem uma prova de tribuna, tem uma prova em que você já faz um júri simulado, né? Que é a prova oral? A prova oral é uma coisa diferente, porque você vai ser sofrer a arguição de juristas que vão te perguntar questões específicas do processo civil, ou outras questões específicas do processo penal, casuística, como você resolveria determinada situação, como você denunciaria determinado caso, como tipificaria determinada conduta. Essa aí é a arguição, que é a prova oral. A prova de tribuna é como se você estivesse acusando um réu, estivesse sustentando sua tese, pedindo uma condenação, assim como se estivesse praticando já. Acusando, né? Acusando. E aí eu queria fazer um ressalvo aqui para que ninguém se assuste. Que o promotor de justiça não é apenas esse acusador implacável, acusador inexorável, que está sempre com o dedo em rixa, acusando por acusar. Não, o Ministério Público hoje é outra coisa, né? O Ministério Público hoje é muito mais do que isso. O Ministério Público é o defensor da sociedade. Com certeza. É o defensor da sociedade. E a gente tem muitas outras atribuições que vêm para atender os interesses. A júri é só uma, né? Os interesses difusos, os interesses coletivos, os interesses individuais homogêneos, não é? Mas essa parte aí nós nos submetemos à prova, né? Nos submetemos lá perante um colegiado de procuradores, de desembargadores, de juristas que estão nos julgando, e a gente precisa ter uma certa desenvoltura, e eu agradeço a esses dois. Hoje meus colegas, a doutora Rosina já está aposentada, mas o doutor Francisco Hinaldo Souza Janja, o Janja, meu querido Janja, tá aí até nos assistindo, né? E o Janja me ajudou nisso, né? Ele entregava o processo para mim e disse: te vira. E aí eu ia estudar o processo, naquele tempo era tudo em papel mesmo, né? E estudava e visitava até as vítimas, né? Porque a gente visitava a casa da vítima, visitava os familiares do cara que foi assassinado, né? Para poder entrar no clima mesmo, né? E aí a gente treinou, teve a oportunidade de treinar lá no fórum da comarca de Sobral. E aí a gente também teve a sorte que o núcleo jurídico lá de Sobral tinha muito pouco
serviço. Então eu ficava 6 horas. Eu ficava 6 horas estudando. Lá, aproveitava que eles tinham biblioteca, tinha tudo, né? E eu passava 6 horas praticamente estudando. E a minha vida lá em Sobral era muito corrida. O senhor já estava casado, já? Já, mas a esposa estava aqui já. Aqui, já estava aqui, formada já, né? Eu estava aqui, só que ela ficava na casa do pai dela e da mãe dela, né? E aí a gente, lá em Sobral, a vida foi dura porque eu fazia 3 expedientes. 3 expedientes. Era um no banco. 7 horas da manhã eu tinha que dar aula. Lá naquele campus da Betânia, lá da Uva. Às 7 da manhã. Meio-dia eu tinha que entrar no núcleo jurídico. Eu tinha 15 minutos para almoçar. Terminava lá, né? Eu só engolia, meu bar. Engolia. E em self-service lá, porque não tinha residência fixa, né? E aí eu ficava lá no Ju até 18 horas, no núcleo jurídico, 18 horas até às 19 horas, porque às 19 horas eu tinha outro expediente na universidade. Né? Dava aula de manhã e à noite. À noite eu não dava aula, eu ficava no serviço jurídico de lá. O reitor da época, Dr. José Teodoro Soares, que foi deputado Teodoro depois, né? O José Teodoro Soares me escolheu para ficar também no serviço jurídico, na assessoria jurídica da universidade. Né? Aí meu segundo expediente era na assessoria jurídica da universidade, até 10 horas da noite. Imagina, na sexta-feira, 10 horas da noite, a gente terminava o expediente e pegava a estrada para Fortaleza, porque aí nessa época a minha esposa estava lá na nossa moradia lá de Fortaleza, né? E aí a sexta-feira à noite a gente, 10 horas da noite a gente saía naquela BR-222 para Fortaleza, né? Ralando a carcaça, viu, meu filho? E na segunda de manhã tinha que estar lá, né? Tem que estar lá De pé. Aí, doutor, foi nesse período lá que o senhor aproveitou a assessoria jurídica, né? Do banco, estudou para o concurso. Apesar dessa correria toda, mas a gente arranjava tempo para estudar. E agora eu queria me dirigir aos seus alunos, né, professor? Fica à vontade. Queria me dirigir aos seus alunos e dizer que a pertinácia, a persistência, o fato da gente acordar de madrugada e tomar aqui o tereré, tomar um guaraná em pó, que aí contém também, não é? E aí isso aí nos ajudou muito, porque a gente acordava de madrugada mesmo. E nós tínhamos meta, viu? Nós tínhamos uma meta, todo dia, podia ser feriado, sexta-feira santa, podia ser carnaval, a gente tinha uma meta, nós atingimos a nossa meta. A nossa meta era de estudar, entender, interpretar 10 artigos do Código de Processo Civil. A gente fazia, acontecesse o que acontecesse. A minha esposa, a Silvia, ela tem até remorso disso hoje em dia, né? Porque ela insistiu pra gente ir pro carnaval lá na Lagoa do Uruaú, depois de Beberibe, e eu fui, atendi o apelo dela, mas levei meus livros. E ela acordou de madrugada e me viu que eu tinha feito só tinha rede, né? Mas eu fiz assim uma cama de travesseiro e consegui, estava lá com a luz acesa, fazendo a minha meta, porque eu tinha que cumprir aquela meta. É disciplina, é disciplina. Era o cronograma, que nós chama cronograma. O cronograma, pois é. E funciona, viu? Funciona. Bateu o cronograma. Porque apesar dessa correria toda, nunca fui estudante profissional. Nunca fui estudante, somente estudante. Eu trabalhava, como eu disse no começo, trabalhei desde os 6 anos de idade para ajudar meu pai. Trabalhei sempre e conciliava o trabalho e estudo com essa disciplina, estabelecendo metas. Eu acho muito importante isso. Você estabelecer metas, né?
Estabelecer metas para você mesmo, dizer para você mesmo, eu cumpri mais um dia e eu cumpri a meta, não é? Todo dia, né? E aí o resultado vem, pode ter certeza. Né? Porque assim, o resultado vem, isso é o mais interessante, né? O resultado vem. Porque assim, o interessante aí o senhor falando é que dá para perceber que o estudo do senhor foi tudo por necessidade. Não era assim, tipo, por sonho, né? Foi para a escola porque era a necessidade que tinha na época lá, né, no Santo Antônio, veio para cá para Regina Passe porque tinha passado na prova e era uma necessidade que tinha de sair daquela situação, né? Estudou no Regina Passe bem para fazer esses concursos do banco, que era a necessidade que tinha de comer. Né? De sobreviver ali, como o senhor falou. Depois passou no banco. A outra necessidade de fazer a faculdade para ficar perto da namorada. Né? Outra necessidade. Na verdade foi ela que me levou, viu? Pois é, uma necessidade. Porque a gente fala de necessidade, não é só necessidade, né? De alimentos não, mas aí tem uma necessidade de presença, de afeto, né? Depois veio para a uva, né? Aí outra necessidade de acrescentar mais conhecimento na universidade e a disciplina e o estudo em outra necessidade para passar no concurso, né? Da promotoria. Aí no caso o senhor passou de primeira. De primeiro que eu falo, o primeiro concurso da promotoria. Veja bem, eu tenho uma história de concurseiro. Concurseiro não pode desistir da primeira vez, né? O concurseiro não tem só história de vitória, né? Nós temos frustrações. Nós sofremos frustrações. E o importante é você sacudir a poeira e dar a volta por cima. Isso. Só bater a poeira. Porque veja bem, quando eu concluí a faculdade e as pessoas me perguntam, por que você não foi advogar? Talvez financeiramente a gente poderia até ter ficado rico advogando, né? Sendo advogado. Mas eu fui ser advogado empregado do banco, né? Advogado com aquele salário mesmo do serviço jurídico do banco. Depois, por que você não foi advogar, abrir um escritório para advogar? Porque eu não tinha vocação para advogado, né? Eu até tentei, eu até iniciei ainda consegui instalar um escritório lá em Fortaleza, na rua Clarim de Queiroz, com o meu colega Irapuã Dionísio da Silva Júnior. O Irapuã hoje é promotor de justiça também, né? E a gente abriu esse escritório, mas não deslanchou, né? Por quê? Porque a gente não tinha vocação para isso, não é? E aí essa profissão de advogado é para quem tem vocação mesmo, né? E a gente percebeu que o Ministério Público ele atendia assim a nossa vocação. Ele atendia a vocação até mais do que a magistratura. As pessoas dizem, por que você depois não fez concurso para juiz? Não, até porque o nível de complexidade das provas é semelhante, é o mesmo. Porque vale até aqui, né, ressaltar para as pessoas, porque informalmente muita gente tem na cabeça ainda que é tipo uma escada. Uma hierarquia. Assim, na cabeça de algumas pessoas é assim, é o delegado, aí acima do delegado tem o defensor, depois em cima do defensor tem o promotor e o juiz que é o... Essa ideia é equivocada, né? Pronto. Naturalmente as pessoas que acompanham vocês são pessoas bem informadas. Sim. Mas a gente já ouviu eu já ouvi isso. Ouvi a pessoa dizer, muito bem, promotor, quando é que vai ser juiz? Como se fosse uma promoção, né? Porque eles imaginam isso, né? Mas não percebem que existe a carreira da magistratura. Sim. Né? E existe a carreira do Ministério Público. O Ministério Público não é nem mesmo atrelado ao poder judiciário. São essenciais. As pessoas dizem, não, mas tem só 3 poderes, né? Você ensina isso, leciona lá. 3 poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E o Ministério Público? O Ministério Público
é um quarto poder, sim. Né? Hoje em dia é uma espécie de quarto poder. Dentro da doutrina, né? Eles chamam de quarto poder. Porque teve um tempo, não faz muito tempo, nem mesmo 100 anos, que o Ministério Público era do Poder Executivo. Era atrelado ao Poder Executivo. Isso desde a Constituição de 88, foi? Não. Ou antes? Antes da Constituição de 1988 já havia desatrelado. Entendi. Era um órgão do Executivo. Mas assim, na década de 50 ainda era o Ministério Público era uma espécie de advogado do Estado. O que é hoje a Procuradoria? Hoje tem uma Procuradoria Geral do Estado. Né? E antes o Ministério Público era também a função de Ministério Público, que a rigor apenas se resumia a dar pareceres nos processos, nos cartórios, né? Porque não havia fórum, muitas vezes não tinha nem cadeira para sentar. Nem sequer tinha cadeira para sentar, mas aí nos cartórios o promotor dava lá o seu parecer, até manuscrito, não é? E o juiz sentenciava sentado lá na mesa do oficial do registro, né? E dos cartórios. Mas o Ministério Público nesse tempo só fazia isso e ia para a tribuna do júri acusar o réu, não é? E não havia essa gama de atribuições. O leque de atribuições do Ministério Público se ampliou com a Constituição de 88. Eu diria 1000% na Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é que trouxe uma nova feitura, um novo retrato para o Ministério Público. E aí de 1988 para cá a gente vem conquistando mais espaço, mais aceitação da sociedade, incomodando mais, né? Incomoda muito. Aí você pode até adentrar nessa seara aí. Nós incomodamos muito os políticos, não é? Sim. Tanto é que de vez em quando há uma investida. Você pode perceber, vocês estão aí ligados na mídia e percebem que de vez em quando tem uma investida contra o Ministério Público para esvaziar o Ministério Público. Sim. Porque o Ministério Público incomoda. Quantas cassações de governadores, cassação de senador, de mandatos, o Ministério Público não conseguiu. E incomoda muito, muitos prefeitos por aí afora se incomodam tanto que eles chegam a dizer que esse promotor não vem logo tomar aqui e sentar na minha cadeira, né? Porque ele quer mandar em tudo, né? Eles falam assim. O senhor já foi ameaçado, porque ele se incomoda, né? Ele se incomoda. E aí eles levam pro lado pessoal e ameaçar e tudo, ou não? Sim, eu já fui vítima, assim, diretamente, muita gente sabe disso, muita gente tomou conhecimento. Em 2 oportunidades, especialmente, eu fui ameaçado, mas não por político. Os políticos, eles se incomodam, eles se enraivecem, até vem a fúria, mas eles entendem que é o nosso trabalho. Agora, o crime organizado, não. O crime organizado, especialmente agora com as facções, né? As facções criminosas, por 2 vezes eu já fui vítima de ameaças concretas, né? De emboscadas, de situações que, por providência divina de Deus mesmo, a gente descobriu a tempo, mas meu sogro tem um sítio aqui a cerca de 10 quilômetros, os Pereiros. A Fazenda Romba, exatamente, após a Roma. Senhor, né? A Roma foi nossa, mas a gente já vendeu. E após a Roma tem os Pereiros. E a gente frequentava, eu com a minha família, com meus 5 filhos, né? 5 filhos. A gente frequentava lá e aí nós soubemos através de umas veredas que tinha lá pelo Ponciano, por dentro do rio, que havia um plano para nos assassinar lá. E aí, felizmente, os serviços de inteligência
Dos órgãos de os segurança. órgãos de segurança, eles conseguiram Identificar. descobrir a tempo Show. e a gente foi desbaratada, né? E isso aí aconteceu, isso por volta de 2003, 2007, por aí. E veio acontecer novamente em 2016. Olha aí, 2016 recente, novamente, né? 2016 aí foi por conta de umas investidas nossas aí, juntamente com a delegada da época, com o juiz da época, e aí a mídia noticiou que havia um plano para assassinar o promotor de justiça, José Arteiro Soares Goiano, havia um plano para assassinar o juiz Gilmário e a delegada Ana Paula Scott, né? E aí isso aí eles realmente chegaram a vir aqui, e por uma espécie de providência divina eu tinha viajado, e aí foi muito interessante, assim, já é algo de sobrenatural, eu não sei se quem acredita ou quem deixa de acreditar, mas de sobrenatural. Por quê? Porque no dia que eles estavam me procurando para me assassinar, foi um dia que, por acaso, eu estava num sítio lá no município de Ubajara, e que eu poderia também ter vindo logo aqui para a cidade, mas eu dormi, de repente, não sei como eu consegui dormir, que acordei e me assustei, porque já era tarde, já era de tarde, e eu nunca tinha conseguido dormir até tarde. Olha aí, né? pois é. Assim como se fosse um livramento, não é? Sim, livramento. Aí o plano estava em torno dessa sua Exatamente nesse momento em que eu estava dormindo, protegido pelos meus anjos da guarda, não é? Lá nesse sítio, depois de Ubajara. Até Tianguá. E aí aconteceu toda essa marmota aí pra... Espera, viu? Doutor, inclusive eu vejo que o senhor é muito religioso, né? E o senhor sempre foi religioso, ou foi a partir de algo que o senhor, né, hoje toma conta assim dessa religião? O senhor é muito forte, uma crença em Deus? Veja bem, eu creio que nós fomos aprofundando a nossa fé. Nós respeitamos todas as religiões. Na verdade, o cristianismo é uma religião só, não é? Isso. E não consta que ninguém aqui é do Islã, nem do brahmismo, né? Todos são cristãos. E nós fomos aprofundando a nossa fé mesmo na Igreja Católica, numa linha mais progressista. Meu guru, podemos dizer assim, meu guru, meu mentor na fé foi Dom Fragoso, Dom Antônio Batista Fragoso, e eu queria aqui render homenagem ao Dom Fragoso. Ele foi o primeiro bispo diocesano, e ele tinha uma fé muito fundamentada na salvação aqui, a salvação na vida, na vida terrena, não é? A vida plena para todos, a conquista da terra, né? A conquista, ele que fundou os sindicatos, ele que lutou por benefício. Foi a chamada teologia da libertação. A teologia da libertação. Tanto é que é interessante, que vocês devem gostar de conhecimentos, e o Concílio Vaticano II, ele reformulou a Igreja Católica. Sim. O Concílio Vaticano II criou a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja é nesse sentido, de que as pessoas devem ter qualidade de vida, né? Todas as pessoas devem ter qualidade de vida, e aí a gente acredita que essa foi a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele, apesar da forma como ele é explorado pelas igrejas neopentecostais, pelas igrejas evangélicas, mas nós estamos em que Jesus Cristo foi um revolucionário. Sim.
E o Concílio Vaticano II foi nesse sentido, de que o seguimento de Jesus implicaria em nós também sermos social, revolucionários, material, né? revolucionários no sentido de lutar contra as injustiças, né? Sim. Lutar contra as injustiças. Talvez a minha vocação para promotor de justiça, promover a justiça, né? Também venha disso aí, né? Então a gente... Então a linha do senhor é da... Desculpa, né? A linha do senhor é da teologia da libertação. Sim, hoje. sim. Hoje não, desde... né? Eu assumo que sim, né? Nós sabemos que as mas tendências na igreja... com as tendências... pentecostal, né? A gente respeita Sim, muito. Nós temos aqui em Crateús mesmo, aqui pertinho de vocês, tem a Igreja Batista. Eu sou muito amigo do pastor lá, do pastor o pastor Gilson Raimundo de Souza. É um senhor muito sério. Sabe até o CPF dele. Tô brincando. Pode pedir. Eu admiro assim, a postura e abomino Malafaia, abomino Edir Macedo, de que eles são exploradores da crendice popular e que eles têm cometido muita barbaridade explorando as pessoas mais humildes usando como arma a crendice. A crença, não é? Doutor, se o senhor me permite até falar, assim, de uma forma bem direta. Assim, dentro pelo menos da Igreja Católica, né, existe meio que duas correntes, né? A teologia da libertação, que começou, acho, mais ou menos, não é que começou, mas ela teve uma expressão mais ou menos na década de 60, não foi isso? Na década de 60, por aí. É isso que eu ia falando, o Fábio Almeida. Isso. Professor, é muito interessante que a teologia da libertação ela surgiu com o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II e Dom Fragoso, mais uma vez para homenageá-lo, Dom Fragoso foi muito injustiçado, incompreendido. Vocês não são dessa geração, não, vocês são meninos, né? Não pega são garotos, só pelos livros. Exatamente, mas talvez vocês já nasceram quando o Dom Jacinto estava aqui, não é? E Dom Jacinto é meu amigo também, a gente convive muito bem, mas ele tinha outra corrente, né? Ele tinha outro estilo, outra visão, outro estilo, e a gente respeita. Mas o Dom Fragoso ele foi muito incompreendido porque ele, como ninguém, ele era seguidor de Helder Câmara. Né? Helder Câmara participou do Concílio Vaticano II e introduziu essa doutrina, e essa doutrina do Concílio Vaticano II foi seguida à risca pelo Dom Fragoso. E ele foi incompreendido, ele era o comunista. O Exército, através da unidade do 4º Batalhão de Engenharia e Construção, que antecedeu o 4º BEC, que antecedeu agora o 40BI. Essa unidade do Exército, ela perseguiu Dom Fragoso. Foi mesmo? Perseguiu muito, né? Perseguiu e ficava pegando no pé dele e ficava sempre gravando tudo. Com serviços de espionagem, até da ditadura militar, que coincidiu com a ditadura militar também, não é? No Brasil foi. E aí o Dom Fragoso foi muito incompreendido. Na verdade, ele não estava pregando o comunismo, ele nunca pensou em pregar comunismo. Ele estava pregando apenas a doutrina da teoria da libertação. Apenas a doutrina que foi preconizada pelo Concílio Vaticano II. Eu ia falando aqui que a distinção aqui, a teologia da libertação é uma linha dentro da igreja que é voltada mais para o social. Na prática mesmo, para a teologia da libertação, Jesus Cristo veio para o pobre, para ajudar o pobre. Então a ideia não era ficar dentro da igreja, não era fazer uma igreja bonita, elegante, pomposa, mas ir de encontro com o necessitado, com o pobre, com a pessoa que está sofrendo uma injustiça social, política.
Então o Dom Fragoso ele não ligava para roupa, ele não ligava para bens, ele ia em prol de ajudar as pessoas. Nisso era em todos os âmbitos, social, alimentício, político, então ele botava a cara, a tapa. A outra corrente não é que ela exclui essa parte, mas a prioridade mais é a igreja em si, o monumento. Digamos que o Papa Francisco ele é dessa corrente aí ou não? Na verdade entra uma polêmica aí, porque assim, como o Papa é o representante, ele tem que ser a figura de todas as correntes que existem dentro da igreja. Então ele acaba que meio não expondo qual é a corrente. Mas você pode falar um pouco aí. Na verdade o Papa Francisco, ele tem se destacado por posições progressistas. Ele não é conservador e ele tem também sofrido, para quem tem informações lá dos bastidores do Vaticano, tem deixado transparecer que ele tem sofrido muito, e alguns daqueles da teoria da conspiração, né? Os da teoria da conspiração dizem até que o Papa Francisco pode ser assassinado a qualquer momento, porque ele tem umas posições assim muito avançadas que deixam os conservadores muito indignados, né? Muito indignados. Mas o Papa Francisco tem sido corajoso. Ele tem, para quem tiver a oportunidade de ler algumas encíclicas que ele tem já publicado, né? A gente pode citar Amoris Laetitia, uma delas que trata de descrever aquilo que foi colhido no sínodos dos bispos, né? O bispo da África, bispo da Ásia, bispo da América Latina se reúnem e vão dizer o que eles estão observando no seu pastoreio em cada região do mundo. E aí o Papa sintetiza tudo isso e mostra como é que está a sociedade no mundo, as transformações, as mudanças de costumes, não é? E aí ele vai associando aquelas práticas, aquelas mudanças, aqueles comportamentos com os males que a humanidade está enfrentando, não é? Mas ele faz isso de uma forma magistral, de forma sempre a apontar uma perspectiva de futuro que nós não podemos nunca pensar em teorias apocalípticas, né? Mas é muito interessante. O Papa Francisco, eu acho que ele posteriormente, muitos anos depois, é que vai ser reconhecido a grande obra que ele está fazendo como chefe da igreja. Doutor, então diante desse pensamento, né, da teologia da libertação, né, que o senhor bebe essa água aí deles, né, da luta social, de crer na transformação social através da luta, né, é que o senhor teve algumas participações em relação a isso aqui em Crateús, né? Eu lembro bem de um período em que houve uma luta contra os abusos em relação à questão financeira do poder legislativo aqui. Não teve um período em que... Na Câmara Municipal foi em 2016. No ano de 2016, não está muito distante, não. Nós também abraçamos aquela situação ali da Operação Bambu Hall, que infelizmente não frutificou, por umas questões que não vai ao caso a gente declinar aqui, mas a gente se empenhou muito assim, no sentido de moralizar, da moralidade, do princípio da moralidade, que faz parte, né, o Ministério Público. A gente não pode esquecer nunca que o Ministério Público está lá no artigo 127 da Constituição Federal, da lei maior desse país. O Ministério Público é uma instituição permanente, né, essencial à função jurisdicional do Estado, e que compete ao Ministério Público a defesa do regime democrático. A defesa do regime democrático. O que a gente entende como regime democrático? É a vontade do povo
se refletir lá nos seus representantes. Isso. A democracia não é representativa, Sim. não é? Necessariamente nós não podemos colocar toda a população lá para decidir um projeto, para decidir alguma medida, não é? É inviável. Então a gente elege nossos representantes para isso. E os representantes estavam desvirtuando, e ainda hoje estão, eu não tenho medo de dizer isso publicamente, ainda hoje há representantes que se dizem representantes do povo, mas que são representantes apenas dos seus interesses, dos seus próprios interesses, ou interesse dos seus apaniguados, aqueles apadrinhados deles, não é? Mas o povo mesmo, o povo não está representado. Não, hoje não se sente representado. Não é? Não se sente representado. E também não é culpa só dos parlamentares, é culpa também, não sei se vou agravar alguém, mas é culpa também do nosso eleitor, da falta de senso crítico, da falta de mais critério na hora de escolher. Porque se há uma amnésia eleitoral, todo mundo sabe. Se você perguntar hoje, a eleição aconteceu no ano passado, em 2020, né? 2020, nós estamos já em 2022. Mas se você perguntar qual foi o vereador que você votou, acho que apenas 30% vai me lembrar. É verdade. Sim. É verdade. Vai lembrar, porque as pessoas não levam muito a sério isso. Eles não percebem, talvez eles até lembrem qual foi o candidato a prefeito que votou. Sim. Mas eles acham que o importante é só o mandatário, o executivo, o titular do Poder Executivo. Eles não sabem que o cargo de parlamentar, daqueles que vão votar os projetos, na realidade eles não sabem nem a função. Não sabe nem para que serve. Sabe para que serve. Mas eles votam, não é? Votam. Muitas vezes votam de uma forma assim, sem nenhuma consciência. Sim. Doutor, assim, eu costumo falar, né? Pelo menos são as minhas ideias, que isso é um reflexo da educação, né? Sem sombra de dúvida, da educação na sociedade como um todo, né? E eu não estou dizendo que é culpa do Estado, é culpa da educação. Então, quando eu falo disso, é de tudo, né? Da família, da educação, da questão da igreja em si. Mas eu costumo dizer que eu vejo hoje a política que eles criam um sistema para que o eleitorado necessite deles. Tá entendendo? Sim, isso é verdade. Quando eu questiono isso, que eu disse, olha, mas eles fazem com que a gente precise deles. E isso faz com que a gente fique preso. E é esse momento que a gente fica preso a essa necessidade que eles criam pra gente, que faz com que a gente crie essa amnésia, leve em consideração na hora de votar mais os interesses próprios do que o coletivo. Uma compra de voto é um fato. Em relação à compra de voto, lamentavelmente a gente diz, eu já disse isso publicamente, digo novamente, não é? Dos atuais componentes da nossa Câmara Municipal, do nosso Parlamento Mirim. Sim. Quem foi que não comprou voto? Quem foi, a rigor, quem foi que não comprou o mandato? Isso, comprou o mandato. Não conquistou, comprou. Verdade. Comprou. Aí a gente, por conta da gente sempre ter posicionamentos assim muito claros, né? Vocês não precisam se preocupar, não vou prejudicar mas eu queria dizer pode ficar também à vontade, que por conta dessa nossa postura. Doutor, só uma vírgula. Aqui é assim, o nome é Podmar, que é justamente assim, eu posso falar isso? Podmar. Pode. Muito bem. Então eu queria citar um episódio que ainda hoje eu afirmo, apesar de ter sido censurado e sofrido por isso, mas eu fui para as manifestações contra o golpe da presidente Dilma Rousseff. Né? Eu fui para as manifestações porque nós entendíamos que lutar contra o impeachment, né? Lutar contra o impeachment, que estava acontecendo na época, acontecendo um golpe, não é? Um golpe por quê? Porque não havia
não havia, a rigor, aquelas pedaladas. Sim. Elas não existiram. Não havia nenhuma causa para o impeachment. Até hoje nunca se provou nada contra a presidente Dilma Rousseff. E a rigor, o que houve foi uma tramóia. O Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara dos Deputados, sim, a quem compete receber a denúncia do impeachment. Tanto é que já vieram centenas e centenas de pedidos de impeachment para o atual presidente e nenhum foi colocado em votação porque o presidente da Câmara não quer. E a nossa Constituição tem esse defeito. Colocou como único legitimado ativo para desencadear um impeachment o presidente da Câmara, não é? Não poderia ser uma única pessoa, não é? E aí esse impeachment nunca foi sequer apreciado, ainda que fosse derrotado, não é? Mas deveria ser apreciado. E naquele tempo o Eduardo Cunha, porque por capricho, por birra, em conluio com Michel Temer, eles entenderam que deveriam apiar a presidente Dilma do cargo, não é? E aí nós fomos sim para dizer que nós estávamos dentro das nossas atribuições de Ministério Público. O Ministério Público, como eu falei, ele é o competente, né? Dentro das suas atribuições, compete ao Ministério Público a defesa do regime democrático. Então, nós íamos tirar uma mandatária que tinha sido eleita pelo povo em 2014 para colocar quem não tinha sido votado, né? O Michel Temer não foi votado, ele era o vice e não teria legitimidade porque não havia causas para impeachment para assumir aquele mandato que ele assumiu, mandato tampão, não é? E por conta desse nosso posicionamento, eu queria mostrar para vocês o que você pode até, vamos dizer, certo, aqui o Elson vai ler o que escreveram contra mim e que foi parar lá em Brasília, no Conselho Nacional do Ministério Público. Foi mesmo? Foi. Vamos lá. Esse agitador comunista que frequentemente aparece em reuniões e comícios na qualidade de líder dos movimentos do MST, MSTS e CUT, né? E que aos berros incita os militantes a promover o caos e desordem na cidade de Crateús. Pregando a luta armada, não é ninguém mais que o promotor de justiça dessa cidade, Dr. José Arteiro Soares Goiano, membro do Ministério Público Estadual de Crateús, Ceará. O papel do ministro público, né, o que ele falou aqui é ministro, ele botou, o papel do ministro público é fiscalizar e defender as leis, nunca promover a luta de classes e implantar a desordem. Façam esse vídeo circular até que ele chegue ao conhecimento das autoridades superiores, a fim de que ele seja responsabilizado pelos seus atos ilegais praticados e punido com a perda do cargo que ocupa na pacata cidade de Crateús, no estado do Ceará. Divulguem o vídeo para todo o Brasil tomar conhecimento. Pois é. E realmente ele, não sei, até hoje eu não sei quem foi que escreveu, é um texto apócrifo, ninguém assumiu a autoria desse texto, mas o fato é que chegou. Isso foi até o Ministério Público. Chegou até Brasília. Foi mesmo? Na corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. Por conta disso eu respondi 2 processos. Eu respondi 2 processos administrativos, assim como ele queria, e fui me defender. Eu fiz a minha própria defesa, sustentação oral perante o colegiado, perante o Conselho Nacional do Ministério Público, perante o Conselho Superior do Ministério Público, depois perante um colegiado ainda mais amplo, que era o Colégio de Procuradores de Justiça. E eu fui por 2 vezes, eles não se conformaram quando eu fui absolvido na primeira instância lá do Conselho Superior do Ministério Público. Sim. Recorreram para o Colégio de Procuradores
E aí eu fui novamente, fiz outra sustentação oral e consegui maioria para me absolver, né? Mas eles realmente quiseram tirar o meu cargo por conta dessa posição nossa de defender a democracia, né? Não estava fazendo nada mais do que defender a democracia, né? Então a gente também quer deixar esse testemunho de que nós no exercício da nossa função, das nossas prerrogativas, a gente não deve temer nunca, nunca deve perder o ânimo, a coragem de lutar, ainda que seja contra os poderes, mas quando você está consciente de que você está fazendo aquilo que manda a lei maior, que é a Constituição Federal. Pronto, isso é perfeito, né? Porque assim, o que realmente rodou muito na cidade foi esses comentários, né? Porque sempre quando há essas disputas políticas em qualquer âmbito, né, abre-se o dualismo, né? O que acontece hoje muito no Brasil. Nós estamos vendo esse dualismo. Comenta-se muito na eleição deste ano, muito que só tem 2 candidatos, né? E isso prejudica demais a democracia. É verdade, nós somos contra a polarização. A polarização não é boa, não é boa porque ela até impede que a gente possa ouvir boas propostas, né? Justamente. Outras propostas, não é? Doutor, diante o senhor falou anteriormente da evolução do Ministério Público, né? Que a gente vai usar esse nome evolução, mas o poder, né, que o Ministério Público vem vindo hoje não é considerado um poder ainda constitucional, né, mas doutrinariamente é o 4º poder. Como é que o senhor vê o Ministério Público daqui a 5 anos, por exemplo? Veja bem, vai depender muito excelente a sua pergunta, professor. Vai depender muito das posturas dessa geração de representantes do Ministério Público. Nós temos notas assim, dissonantes. Eu falo notas dissonantes no sentido de que nos decepcionam as posturas de determinados colegas. Eu vou tocar num assunto bem recente, a polêmica da vacina. A vacina pediátrica, a vacina que foi estudada pela ciência, aprovada pela Anvisa, pelos órgãos sanitários, para aplicação na faixa etária de 5 a 11 anos, as crianças. Crianças. E, pasmem, alguns colegas nossos, não é a maioria, mas alguns colegas nossos do Ministério Público são anti-vacina. No geral ou só dessas? De 5 a 11? Não, apenas nessa faixa etária. Mas há os negacionistas também. Claro. Os negacionistas que defenderam a cloroquina. Há um grupo que a gente até brinca com eles, né? Que nós temos nossos grupos também na instituição, e a gente chama o Grupo Cloroquina, porque eles defenderam a cloroquina, eles defenderam aquele tratamento precoce, não é? Aqueles medicamentos que a rigor a gente não pode culpá-los. Assim, nós não temos ainda elementos para isso, para culpar, mas pode ter sido a causa de muitas mortes evitáveis, não é? De muitas mortes, não é? E infelizmente a gente convive. Na verdade, a democracia mesmo que nós devemos defender, ela contempla a multiplicidade de pensamentos, né? A democracia ela deve contemplar essa diversidade, né? A pluralidade de ideias, né? Mas há ideias absurdas, há ideias que elas estão próximas das ideias fascistas, neonazistas, não é? Do que nós chamamos da necropolítica. Necropolítica. Criaram esse neologismo. Da necropolítica, que é a política
voltada para a morte. A política verdadeira, a verdadeira ciência política, ela deveria ser voltada para defender a vida. Isso, a ética. A vida. A vida deve ser defendida desde o ventre materno. Isso. Por isso que o aborto é crime, continua sendo crime. Sim. Desde o ventre materno até o último suspiro de um moribundo. Uhum. Por isso que a eutanásia é crime também. Sim. Né? Sim. Quer dizer, você não pode, não deve desligar os aparelhos de um velhinho de 105 anos que esteja respirando só por aparelhos. Você não pode, porque é crime. A eutanásia é crime. A eutanásia é crime, não é? No nosso ordenamento jurídico Sim. Alguns ordenamentos jurídicos por aí não, né? Mas no nosso é. Então, se a vida é defendida desde antes da concepção mesmo, né? Intrauterina ainda. Intrauterina, até o último suspiro de um moribundo de 105 anos, nossa tarefa é defender a vida. Sim. E não a morte. Eu digo que defender a morte porque você diz, não, vai morrer pouca gente, é um percentual assim insignificante. Ora, qualquer vida é importante. Vida é importante, então a gente deve lutar por uma vida. Uma vida que seja, a gente tem que lutar até o último momento. Não é? Sem sombra de dúvida. E quem disser que um percentual mínimo de mortes não faz falta, não é normal, como teve próceres políticos importantes dizendo isso, essa aberração, esse absurdo, a gente tem que dizer que ele é filiado à necropolítica. Política da morte. Né? Nihilista. E aquele ministro da economia que diz que a economia está sendo atrapalhada porque as pessoas estão vivendo demais, né? Que tem que morrer logo. Né? Pois é. Eu acho graça que é até um absurdo. Doutor, em relação a... Assim, porque dentro, né, do Ministério Público tem os membros, né? E aí eles têm, como o senhor está falando, alguns têm suas ideologias, né? Então essas entra para esse campo de ideologia. Mas, assim, o Ministério Público tem uma das funções que é a defesa dos direitos coletivos e difusos, não é isso? Isso é constitucional. Diante desse atribuição do Ministério Público, como é que o Ministério Público poderia atuar hoje, por exemplo, diante de grupos que são contra a vacina, que querem impor a não vacinação? Porque assim, não vai de encontro ao direito da coletividade? Perfeito. E é preciso que se diga, você tem toda a razão, professor Welson, existe o artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90, que estabelece a obrigatoriedade sob pena de sanção aos pais ou responsáveis que não vacinarem seus filhos. E eles citam, na verdade a lei de 1990 não poderia prever a pandemia. Sim. Mas eles citam todas as moléstias, citam essa situação que nós estamos vivenciando, prevendo alguma coisa que pudesse acontecer, e aí veio o fato concreto e encaixou na previsão. A previsão é de obrigatoriedade. Então nós temos umas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a instância máxima, é a nossa Corte Suprema. Justo. E essa Corte Suprema, por mais de uma declaração, as últimas através do ministro Ricardo Lewandowski, ele estabeleceu a obrigatoriedade. Aí as pessoas perguntam, mas como ficaria? A criança então ficaria impedida de frequentar a escola? O direito à educação é um direito fundamental? Sim. A justiça contempla tudo, não é? Sim. E quase tudo. E estabeleceu-se assim, a obrigatoriedade é um fato, está na lei, está na decisão da Suprema Corte. Agora, aquele pai que decidir, é um negacionista, não acredita na vacina, acha que a vacina vai matar o seu filho, um absurdo, né? E aí ele resolve não vacinar. Tá? O direito deve ser, né? O direito, a gente diz, deve ser assim. Sim. Se não, sanção.
Isso. Aí vem a sanção, vem a pena, vem a penalidade, não é? E aí, como todo processo, a gente vai dar direito à ampla defesa, o fluxograma seria mais ou menos assim: a escola, em tomando conhecimento de uma criança que não está vacinada, que teve oportunidade, que nem se cadastrou para vacinar, a escola é obrigada a notificar o Conselho Tutelar, a notificar o Ministério Público. Nós estamos recebendo essas notificações, notificar, e o Ministério Público vai então tomar as providências. O Conselho Tutelar também pode comunicar ao Ministério Público. O Ministério Público vai promover a ação contra aquela família que não está vacinando seu filho. É dessa forma, né, que o Ministério Público vai... Porque assim, uma das coisas que eu acho absurdo, não vou mentir que é isso, é absurdo, né? Não é minha opinião. Mas assim, o que eu acho absurdo? É algumas pessoas defenderem a não vacinação a partir de uma visão política. E o interessante... Mas é justamente isso, está sendo visão política mesmo. Pronto, mas o interessante... É ideologizado. Não, e assim, o que é desinteressante, na verdade, né? Não, tudo bem, você tem o direito de ter sua visão política, óbvio, todo mundo tem. Mas assim, é colocar uma visão política de encontro à ciência. Aí quando você vai ver, quem produziu uma vacina dessa aí? Pós-doutores que estão dia e noite trabalhando para testes e mais testes e mais testes para descobrir o mais rápido possível uma vacina para fazer com que não morra tanta gente. Aí uma pessoa vai lá, né, que nunca deu nenhum passo, né, dentro da ciência, aí vai nas redes sociais e diz: eu sou contra, essa vacina não presta para nada, tá morrendo um monte de gente. E por incrível que pareça, essas pessoas ainda têm um espaço na mídia que elas conseguem atingir várias pessoas. Aí o que eu acho desinteressante, um absurdo é isso, é eu não vou tomar a vacina porque não presta. Tá entendendo? Só que a vacina foi feita por cientistas, doutores. Não, eu conheço pessoas mais renomadas do mundo hoje, no mundo da ciência. Nós temos até um amigo que não tomou, né? A gente tem um amigo que inclusive zoa com a gente porque... Mas o negacionismo é como se fosse... É isso, né? É como se fosse uma crença também, o negacionismo. Sim. Porque o negacionismo não está só na vacina, não está só na forma como se resolveu e que foi mais eficaz o tratamento para a Covid-19. O negacionismo está na urna eletrônica. Né? Na urna eletrônica. Agora os negacionistas resolveram desacreditar a urna eletrônica, né? Que há 26 anos é o método que a gente utiliza, não é? E nunca foi questionada, agora está sendo questionada pelos negacionistas. O negacionista, como vocês disseram muito bem, é uma questão ideológica. Eles resolveram, dentro dessa polarização, eles estão do outro lado, eles querem marcar posição, né? Mas eles não raciocinam. Eles não têm argumento para sustentar a posição deles, até porque eles são contra a ciência. Contra a ciência. Doutor, eu tenho dois questionamentos aqui para lhe colocar num canto. O primeiro na sua opinião, qual seria ou qual é a solução para resolver a política hoje no Brasil? A meu sentir, isso vai demandar gerações. Não se resolve num Pix, né? Não se resolve em pouco tempo. Nós teríamos que mudar, nós teríamos que investir muito na educação das pessoas. Nós precisaríamos criar muitos Fábio Almeida, muitos Welson Lima, Silas, né? Que tem senso crítico, né? Vocês têm senso crítico. Vocês conseguiram um senso crítico. O senso crítico é você não ser Maria vai com as outras. A maioria dos brasileiros e brasileiras são Maria vai com as outras. Tanto é que eles se deixaram enganar pelas fake news. Sim. A fake news foi determinante na última eleição presidencial. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, reconheceu isso, né? Muita gente reconheceu que as fake news foram
foram assim decisivas para o resultado Sim. eleitoral em 2018 e poderão ser de novo em 2022. Poderá ser, porque Isso, as pessoas certeza, são né? muito influenciáveis. Influenciáveis, São influenciáveis por quê? São influenciáveis porque elas não têm assim, a bagagem cultural, elas não têm um nível de informação mais elevado. Né? Elas têm culpa disso? Não. Não tem culpa porque nunca foi dada a oportunidade. Como o senhor disse, é educação. Então o básico mesmo é a educação. Né? Nós precisamos investir muito em educação para, junto com a educação, vem o senso crítico. Sim. As pessoas vão questionar quando elas virem nas redes sociais uma fake news, elas vão pensar, será que isso aqui é verdade? Ou será que é maledicência? Será que eu devo compartilhar ou não devo compartilhar? Será que eu deveria checar com outros instrumentos de informação, outros veículos? Apesar que já melhorou um pouco mais, né? Exato. Antigamente era E muito eu tenho dito que o remédio para fake news, nós nunca vamos conseguir apenas através de sanções, de punições, de penalidades, mas o remédio para fake news é porque o veículo, e eu tenho certeza que vocês aqui nunca vão dar guarida a fake news, a notícias falsas, mentirosas, que vão prejudicar outrem, sendo totalmente inverídicas, o remédio para isso seria se as pessoas começassem a desprezar os veículos que estão veiculando fake news. É esses veículos que veiculam notícias falsas e que não tem nem a preocupação de alertar as pessoas sobre aquele conteúdo, elas vão perdendo credibilidade. A moeda mais importante da mídia é a credibilidade. Sim, sem sombra de dúvida. Então, se vocês perdem credibilidade, vocês perdem audiência também. Olha, isso é verdade. Isso é verdade. E aí, a meu sentir, as fake news elas podem até ainda surtir efeito nesse ano, mas a tendência é haver um filtro das próprias pessoas, né, que vão ganhando consciência. Não é? E tentando responder sua pergunta, Fábio, a política, a boa política, porque a política não é uma coisa ruim. Não. Bertolt Brecht, né, um grande filósofo, sociólogo, historiador também, e ele, assim, pelo menos a autoria atribuída a ele, aquele poema O Analfabeto Político, né? Acho que vocês conhecem esse poema do Analfabeto Político. E ele é porque alguns atribuem o analfabeto político a Mayakovsky, né? Mas eu estou que o autor é o Bertolt Brecht. Bertolt Brecht diz assim: o analfabeto político ele é tão imbecil que ele estufa o peito e diz: eu odeio política. E ele não sabe que é da política que surge a prostituta, o menor abandonado, a miséria. Ele não sabe que o arroz, a farinha, o feijão é tudo produto das decisões políticas. Então ele diz que o pior analfabeto é o analfabeto político. Então todos nós devemos nos interessar pela boa política, pela política boa, a ciência política. Porque a política enquanto ciência, a melhor definição que eu já vi para a política é a ciência de fazer o bem. Porque nós poderíamos imaginar uma sociedade sem a política? Não, nós não teríamos como administrar uma cidade, a complexidade de um país,
de uma comunidade sem a política. A política partidária ela é necessária, e é através da política e as decisões políticas que se tomam no parlamento, que se tomam nos gabinetes, elas refletem-se na vida das pessoas. Diretamente. Todo dia. Todo dia, se você quiser, você sente o efeito de uma decisão política. Inflação, tudo. Que, assim, inclusive a origem, né, da política, assim, na origem da política, da palavra, né, nasce de um livro, não sei se eu já leu, que é a República de Platão. E, né, lá ele faz um diálogo com Sócrates, né, e eles vão discutir justamente... Aquele que havia o Ágora. Sim, lá na Ágora, eles iam sentar... O Ágora era a democracia direta. Isso. Não era a democracia representativa. E lá nesse livro eles discutem, né? O livro é um diálogo, todos os livros de Platão, a República, e eles vão dialogar sobre o que é a política e qual é a importância da política, né? Então, inclusive, Platão ele deixa a grande máxima: o político tem que ser poderoso ou é o poderoso que tem que ser político? E aí ele levanta o questionamento em relação a isso. E ele começa a tratar principalmente os princípios que um político deve ter e o que ele não deve ter, né? Então eu até costumo dizer que é a política primitiva. Essa política é linda, né? Então a gente tem que buscar esse princípio, né? Essa política. É verdade. A gente pode... Alguém aí que está nos assistindo vai dizer, mas isso é utopia. A pureza na política não existe, não é? Não existe, mas muitos desses desvios mais graves, eles devem ser evitados através de umas coisas chamadas controle social. Sim. Porque o controle institucional, meus amigos, o controle institucional que deveria ser feito pelo Ministério Público, lamentavelmente nós temos um Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, sim, o Augusto Aras, que é uma vergonha, né? É uma vergonha. O Augusto Aras, ele tem sido assim subserviente, nos envergonha demais, a postura subserviente, medrosa, covarde, de não fazer o seu papel, né? Sim. E então o controle institucional ele falha, como está falhando atualmente, não é? O controle institucional ele é feito pelo Ministério Público, pelos tribunais de contas. E a gente sabe o que existe nessa seara de fraqueza, de dubiedade, até de corrupção. Sim. E aí nós receitamos como um antídoto, como remédio, o controle social. O que seria o controle social? Sim. São as pessoas, são cidadãos conscientes que deveriam denunciar, que deveriam se reunir e como temos por aí afora, as associações dos amigos de Maringá, lá no interior do Paraná, temos outros exemplos por aí afora, de associações de cidadãos que eles vão lá para dentro da Câmara, vão lá para dentro do gabinete e exigem acesso às contas, à prestação de contas. E agora com os portais de transparência, bem atuante, né? Portais de transparência, muito mais fácil de denunciar, não é? Sim. Então, na hora que o parlamentar, o mandatário, o membro do Poder Executivo se vê fiscalizado ali de perto, e hoje nós temos muitos meios de comunicação, e denunciar, e ter coragem de denunciar, né? Independência e coragem para denunciar, eu acredito muito mais no controle social, controle do cidadão. Da população unida, né? Então não esperem apenas pelo controle institucional. Boa.
Doutor, o papo tá muito bom, viu? Acho que a gente passaria até de manhã Até de conversando manhã. aqui. Tem certo? papo ainda. Mas eu Mas- estava esperando que vocês dissessem o tempo que nós temos. Nós já, aí a gente já tá caminhando para 2 horas, certo? Aí a gente gostaria, né, de agradecer aqui, mas eu queria fazer uma brincadeira aqui bem rápida com o senhor, se possível, né? Bueno. Eu gostaria de fazer uma brincadeirinha antiga que é o bate-volta. Bate-volta, certo? bate-bola. Que eu vou dizer uma palavra, né, um termo, e aí o senhor vai falar o que isso significa pro senhor em poucas palavras, ou em uma única palavra, por exemplo. Perfeito. Certo? Ok. Pode ser? O Elcio também vai fazer? Não, Pode... só pro senhor. É. Faz só o arremate, né? Isso. Arremate. Vai botando o Só o ponto complemento. final. É. Doutor, família. A minha âncora. Outra base. É. Política. Política, a boa política, ciência política é a arte de fazer o bem às pessoas. A educação. A educação é básica para toda a sociedade, básica, alicerce e o futuro que nós queremos depende dela. Justiça. Justiça de Deus, né? A justiça divina e a justiça dos homens com todos os seus defeitos, mas a justiça ela sempre prevalecerá. Pronto. Igreja. Igreja ligada à fé. A fé ela também é nossa âncora não apenas da alma, mas âncora também para a nossa vida corpórea. A igreja, qualquer que seja a igreja, ela deve existir na vida de todas as pessoas. E futuro. Futuro, eu acredito, apesar de todas as mazelas do mundo atual, a maior preocupação com o futuro é o aquecimento global, é o efeito estufa, os gases que nós estamos todo dia contribuindo com eles e lamentavelmente o dinheiro tem falado mais alto. E a nossa preocupação com o futuro, ela diz respeito à própria sobrevivência da vida no nosso planeta Terra. Então, vamos, por favor, todos lutar ecologicamente pela nossa casa comum. O futuro da nossa casa comum depende das nossas posturas todo dia. Pronto. Perfeito. Doutor, a gente agradece imensamente a sua presença. Você não tem noção do quanto foi importante para nós e especialmente para as pessoas que vão assistir, certo? Dizer que isso é história, é perseverança, mas principalmente história, porque o senhor é história em Crateús. Não é? E sem sombra de dúvida, isso aqui vai ficar para motivar, para ser um espelho de luta, de perseverança, de estudo, de transformação social, de justiça para nós e para todo mundo, para os seus filhos, para a nova geração e também para a geração da sua época, né? Eu gostaria de dizer que do todo aqui, 3 palavras que eu percebi que me resume, né, em si a sua pessoa, né? Primeira palavra é humildade. Certo, eu percebi, né, podemos perceber, né, assim, que o quanto o senhor é humilde, tanto na questão mesmo social, né, da sua base, como a sua pessoa em si, porque o senhor mostra assim, uma pessoa bastante ligada às necessidades das pessoas, ou seja, o senhor é uma pessoa que tem muita empatia, não é? O senhor deu para perceber que o senhor é aquela pessoa que consegue se colocar no lugar das outras pessoas
e que por isso o senhor tem esse senso de justiça muito grande. Um senso crítico, automaticamente um senso de justiça, né? Que dá para ver quando o senhor luta, quando o senhor vai em busca de mudar a vida das pessoas, de trazer uma coisa boa, e o senhor botar a cara a tapa para bater de frente com as pessoas ou instituições ou os meios que estão querendo retirar isso das pessoas que precisam, né? Então, para mim, isso é uma ideia muito de humildade, né? Outra palavra é perseverança, certo? É a sua história aí de luta, no cargo que o senhor ocupa hoje, o senhor só está porque é perceptível a sua perseverança, desde lá, sem ter nenhuma perspectiva de vida, lá trabalhando na roça, como acontece com muitas pessoas aqui na nossa cidade, no nosso Nordeste, muitas pessoas que não têm perspectiva, e mesmo assim com a sua perseverança, com a sua necessidade, como eu já ressaltei, né? O senhor foi seguindo e lutando e hoje está num cargo, né, num servidor público, tem uma posição social que é almejada por praticamente todo mundo da sociedade hoje, né? E a outra palavra que eu destaco já até falei, né, que é o senso de justiça. Não é a justiça em si, mas é o senso de justiça que dá para perceber e que persevera na sua pessoa. Então, essa é a nossa percepção aqui do Podmar. Lhe agradecer de novo pela presença, pela sua disponibilidade, saber que isso aqui impactou na nossa vida, né, Edson? Sem dúvida. Mas ainda mais na vida das pessoas que vão assistir, certo? E dizer que o Podmar está de portas abertas para contribuir com a sua luta, com a sua pessoa, com a transformação da sociedade, com a transmissão de conhecimento, de educação, de família, de igreja e da boa política acima de tudo, viu? Muito obrigado, as portas estão abertas e fique à vontade. Eu, com toda a minha sinceridade, assim, sem favor nenhum, de forma gratuita e sincera mesmo, eu queria agradecer ao professor Fábio Almeida, ao Elson Lima, e ao Silas, a toda a equipe do Podmar, e dizer que nós estaremos à disposição. Parabenizar, eu fiquei maravilhado aqui com o trabalho de vocês. Eu sei que isso aqui tudo foi um grande investimento. Sim. E eu espero que vocês tenham um retorno, bastante retorno. Vai engrandecer aqui a nossa cidade, a nossa região. Vocês estão na vanguarda do que existe de mais moderno, não é? Sim. E a gente fica feliz em poder contribuir. Estaremos à disposição aqui na nossa vida pessoal, na minha casa. Eu fico feliz de que meus filhos são amigos já de vocês. E a gente quer inserir a vontade, a minha missão, além da missão do Ministério Público, eu tenho uma missão pessoal que é encaminhar meus filhos, apenas internalizando neles bons valores. Não é? Nós não aspiramos, nunca ambicionamos, até pelas opções que nós fizemos, nós nunca aspiramos, ambicionamos fortuna, riqueza. Nós aspiramos outros valores, e a minha missão também é encaminhar meus filhos para o bem, para serem bons e boas cidadãos, porque eu tenho uma filha chamada Mariana, e que sejam assim pessoas como vocês. Para mim bastaria, eu ficaria muito feliz de ter meus filhos assim, com a postura que vocês têm, com o papel na sociedade que vocês têm, e que estão progredindo e haverão de progredir mais. Deus abençoe a todos. Amém. A gente agradece, né? Agradece. Doutor, queria também agradecer a Karine e ao seu filho que intermediaram. A gente até quando eu disse... Ao João Milton, né? Que intermediaram, né, tudo isso. E até eu falei pro Fábio, rapaz, nós conseguimos com o doutor Zé Arteiro e tal. E a gente ficou muito feliz, né? Quando deu tudo certo, a gente ficou muito feliz. E agradecer, novamente, eu sei que a correria é grande. Eles disseram, rapaz, o homem só tem vaga também na sexta-feira. Nós damos um jeito na hora para desenrolar. E graças a Deus deu certo. A gente só quer agradecer. A gente vê que o senhor é um homem bom, de verdade. E é isso, a gente está muito feliz e grato
pela sua disponibilidade. Tá bom, doutor? Muito obrigado por tudo. Eu aqui agradeço mesmo. E muito sucesso para vocês, viu? Muito obrigado. E é isso aí, galera. Tamo junto. Mais um vídeo top. E se você quer ser um colaborador do Podmar, nos ajudar, entre em contato com a gente pelo Instagram. Nós estamos à disposição. Bora pra cima, dá aquele velho like e se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Um abraço. Até Show. mais. Até mais.